Oi gente, aqui é a Marie do Mamãe Plugada. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa tênue linha que separa a vida privada e as exposições nas redes sociais da vida de uma blogueira. Vamos lá? 3, 2, 1, gravando com Marília Ometo, com 2 T's, economista e escritora. Vamos começar então entender como é que surgiu a história do Mamãe Plugada. Mas não pensava em abandonar a carreira de economista por um tempo. Então não pensava no Mamãe Plugada como negócio, não naquele momento. Mas hoje? Não, hoje ele é. Hoje o Mamãe Plugada é uma empresa, vai ser um negócio. Então vamos tratar ele como um negócio. Aí eu fiz um plano e tal, mas só depois que ele nasceu. Ele tinha quase um ano quando eu fui fazer isso. Plataformas, então você gera conteúdo. Tá. Eu tenho o blog, né, Mamãe Plugada, ele tem cerca de 1 milhão de visualizações de páginas por mês. Tem o YouTube, tem 12 mil inscritos, tem 1,7 milhões de views no geral. O Pinterest, 5 mil inscritos e 1,2 visualizações no Pinterest, é bem grande. Aí tem o Instagram tem 115 mil, a fanpage com 150 mil fãs. Queria que você contasse como é que funciona essa logística de você pensar o que você vai postar, quando você vai postar, quem você está pensando, que público que você está pensando em atingir. Eu sei que são as mães, mas assim, de repente tem um perfil mais uma mãe assim, uma mãe assada, que trabalha ou que não, enfim, para você contar um pouquinho sobre isso. Tá. No blog, quando fiz a estratégia do branding, eu tive que postar todo santo dia. Porque eu precisava estar ranqueada no Google. E eu não estava quando isso aconteceu, quando eu procurei a consultoria de branding. Meus acessos eram 80% por mídias sociais. E hoje, 70% é Google. E o meu primeiro que era Facebook, hoje o Facebook é terceiro, o segundo é Pinterest. Sabe? Então, eu tive que fazer essa estratégia de todo santo dia postar. Sábado e domingo também. Eu fiz isso por um ano. E a gente teve uma estratégia de o que vai falar, qual vai ser seu carro-chefe no Google, sabe? Então a avaliação de produtos e de viagens é uma coisa que no meu site tem uma integração com o público. Essa coisa de public post, hoje tem o CONAR, né? Que é o órgão que regulariza essa coisa da blogueira estar fazendo propaganda. E a transparência de estar falando para o consumidor que aquilo é uma propaganda. Porque quando começou esse mundo de blogs era tudo dicas. Todo mundo dava dicas. Hoje tem dicas, tem posts patrocinados. E transparência para o consumidor saber se aquilo é dica ou se é propaganda, ou se é dica propaganda, porque pode ser os dois. O que eu fiz? Quando eu fiz o branding, fazer de uma forma com que os leitores possam opinar também. E a nota que o site der não ser a minha nota, ser uma média das notas de todo mundo. Porque não é todo mundo que age conforme os padrões do CONAR. Por exemplo, no blog Mamãe Plugada tem uma área só de política de transparência. Lá tem falando, olha, quando eu uso tal hashtag é uma publicidade, quando eu uso tal coisa, press trip, foi uma viagem que eu ganhei. Então todo mundo sabe, tá ali indicado, mas não é todo mundo que faz isso. Então gera uma desconfiança. Para resolver isso, plataforma onde as pessoas podem opinar e o site gera uma média, que é a média dos leitores também. Então isso foi o carro-chefe, porque poucos blogs fazem isso. Muitos nem querem, porque gera aquela coisa, eu vou falar mal e a marca não vai mais me patrocinar. Só que eu acho assim, a marca é bacana quando ela recebe um feedback negativo, para ela trabalhar aquilo e gerar um produto ainda melhor. Então eu levo dessa forma e tá indo super, super bem isso. E você tinha a dimensão, até quando você contratou essa consultoria, do número de pessoas que você poderia atingir, do compartilhamentos que isso também poderia tomar? Tinha um planejamento, vamos atingir tantas milhões de pessoas, vamos não. Como é que foi essa questão da dimensão e de como mesmo, eu quero chegar lá ou não, vamos ver o que vai dar? Eu queria fortalecer o blog, porque as mídias já estavam bem na época. E eu cheguei para a consultora e falei, olha, eu quero fortalecer o blog, até porque eu quero cada vez menos expor coisas da nossa vida pessoal. Porque o que acontece? Nas mídias sociais, mídias sociais são bastidores da vida. As pessoas querem um Big Brother ali. E quanto mais você dá, mais eles querem. E mais você cresce. E eu percebi que assim, uma coisa é falar de um bebê. Tá mamando, não tá mamando. São coisas que não tem problema dividir. É legal dividir essas coisas.
coisas que eu tô sentindo, legal, porque cabe a mim o que eu tô sentindo. Se eu quiser expor, uma liberdade do meu indivíduo, né? Agora, o que meu filho tá sentindo, porque começa a crescer, a gente começa a conviver com os sentimentos deles. Eles começam a falar, eles começam a demonstrar o que estão sentindo. Eu tenho o direito de mostrar isso? Aqui no Brasil dizem que sim. Na Europa já dizem que não, é lei, você não pode, tem coisas que você não pode mostrar. E hoje tem filhos processando pais por coisas que eles expuseram nas mídias. Então, eu pensei nisso e falei, eu quero cada vez menos ser um bastidor, um querido diário, para ser conteúdo mesmo. Conteúdo que possa ajudar e que não seja tão pessoal assim. Pode até ser, mas eu não preciso falar. Então, foi a forma que eu achei. Vamos colocar isso no blog, porque o blog eu posso colocar um conteúdo enorme ali. E eu coloco pesquisas, eu busco fontes de estudos para estar embasando o que eu estou falando. Você percebeu isso ao longo do tempo que vocês estavam sendo expostos a milhões de pessoas para o mundo inteiro, que através da internet todo mundo vê? Tenho seguidora do Japão. Então, e aí você percebeu isso e mudou essa estratégia de falar assim, bom, vamos transformar isso em algo informativo? Ou lá atrás, no começo, você estudando, pesquisando, recebendo orientação de profissionais, você já falou, não, esse é o meu foco. Como é que foi isso, assim, dentro lá de casa? Você, eu sempre tive uma veia informativa, eu gosto. Gosto de pesquisar, adoro pesquisar. Então eu tô sempre entrando nas universidades americanas para ver quais são os novos estudos sobre educação, sobre criação, sobre psicologia. Eu faço uma pós em psicanálise, adoro. Então, essa coisa de pesquisa sempre gostei, desde até da faculdade, que a faculdade toda eu fiz pesquisa. Tinha essa veia, mas como eu comecei nas mídias, então tinha aquela coisa de muita exposição. A exposição acabava ganhando o conteúdo. Então tinha mais exposição e menos conteúdo. Quando eu percebi que minha filha estava crescendo e estava, por exemplo, ela começou na escolinha, tinha algumas questões ali. Eu falei, não quero abordar essas questões. Um dia no futuro, quanto isso vai afetar a vida dela? Eu não sei, já que é tanta gente que acessa, eu não sei como que essas pessoas interpretam as informações que eu estou colocando, porque tem isso também. Às vezes você quer dizer uma coisa, a pessoa interpretou de outra forma, um telefone sem fio. E o quanto isso vai afetar a vida dela? Eu falei, não, eu quero então agora ser 70% informativo e deixar o Instagram e o Facebook, que são bastidores mesmo, porque não adianta você só colocar informação ali que não vai. Lá é, como se diz, vida real, que o pessoal diz, que não é também, a gente sabe. Mas tem que ser mais próximo disso para você ter algum engajamento, porque senão você morre ali. Então eu falei, não, eu vou diminuir o peso dessas e vou colocar no blog. Agora, que vocês são conhecidas, isso é um fato e não tem muito o que discutir. Como é que vocês lidam com isso? Assim, eu acho que até a Clara, falando um pouquinho, né? Como é que você enxerga que a Clara lida, ou se ela entende ou ainda não tem muito entendimento sobre isso, o que ela fala? Eu falo, foi um aprendizado pra mim, pra ela, pra todo mundo, né? Mais pra mim. Porque assim, eu olhava os recebidos no começo e falava, olha que legal, vamos abrir um monte de pacote. Aí ela começou, mãe, o carteiro não trouxe nada hoje? Eu falei, isso é um problema, não tá legal não. Eu falei, claro, o carteiro não precisa trazer coisa todo dia. A mamãe tem um blog, esse é o trabalho da mamãe, a mamãe recebe. Mas se a mamãe fechar o blog hoje, o carteiro não vai trazer nada pra você. Ela não entendeu muito bem isso. Aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a não abrir mais os recebidos todos na frente dela. Então, chegava e abria os recebidos conforme ela estava na escola, ia abrindo, filmando, eu abrindo. Não esperava chegar aquele monte de caixa para abrir tudo de uma vez. Porque imagina a cabecinha dela, achar que aquilo cai do céu. Não cai. Então, eu comecei a mudar também a forma como eu abri os recebidos em casa. E aí eu seleciono algumas coisas, eu mostro, lógico, a hora que eu recebo. Às vezes eu guardo para dar no dia das crianças. Eu fiz isso. Por que eu vou comprar um produto para dar para ela, sendo que ela está recebendo já tanta coisa? Eu não preciso de tanta coisa numa criança. Como é que você trabalha com essa linha, que é até o recorte da nossa reportagem, né? Dessa linha muito tênue, que é o público e o privado. Que você gerencia isso aí? As pessoas querem saber o que está acontecendo. Querem. Aquilo que você falou lá atrás. Quanto mais você dá, mais eles querem. Exatamente. Então, e mais você cresce. Então é uma coisa que faz com que hoje os influenciadores digitais usem isso como método de crescimento. Quanto mais se mostrar, mais eu vou crescer.
né? E tudo bem, cada um sabe o que faz da própria vida, né? Mas é uma estratégia que eu não quis para nossa família. A Clara é uma criança, ela não tem discernimento se ela quer ser exposta ou não. Então, eu acho assim, como que a gente separa as coisas? Quando é uma foto bonitinha, quando eu tô contando um caso dela, engraçadinho, coisas que não vão afetar a vida dela no futuro, não vão ser motivo de uma chacota, uma vergonha pra ela, eu posto. Coisas que vão afetar, eu não posto. Eu não vou postar ela no desfraude, no pinico, sem calcinha, por exemplo. Até porque eu posso atrair pedófilos. E assim, a exposição maior fica quanto a mim e aos meus sentimentos, que é na parte das reflexões, que é onde eu me abro, mas é o que eu falei, em relação a mim, eu faço a exposição que eu quiser. Eu não posso usar a mesma regra para todo mundo na minha casa. E se a gente imaginar a massa de influenciadores digitais, eu acho que é aquilo que você falou, não, eles querem mesmo, não interessa nem o que está sendo colocado, o negócio é... Eu não sei nem se eles refletem sobre isso, sabe? Eu vejo, no caso materno, muita exposição, inclusive de dificuldades de filhos na escola. E eu até citei num post meu que eu não tenho direito de expor a minha filha, porque eu no colégio eu tive muita dificuldade em matemática. Eu ficava de recuperação em matemática. E eu fui uma economista que trabalhava em análise de investimentos de fundos, sabe? Fazer estratégia de empresa com base em números, para trabalhar com valuation. Quer dizer, é matemática pura. Mas em que momento que eu fiz essa viradinha? Quando eu estava no segundo colegial, eu falei, não, deixa eu pegar os livros desde a quinta série e estudar tudo de novo. Porque eu falei, eu me perdi em algum lugar, porque matemática é assim. Às vezes, em alguma besteirinha, você não entendeu direito, você não vai entender todo o resto. Eu falei, não, deixa eu pegar esse direito. E aí eu aprendi a matemática, eu dominei a matemática. Mas isso foi no final do meu colégio. E se minha mãe tivesse Instagram na época, né? E começasse a falar, meu Deus, a minha filha só fica de recuperação de matemática. Minha filha não tem dom para matemática. Aí minha filha vai ter que fazer alguma coisa que não tenha matemática. Será que os recrutadores, quando fossem avaliar se eu ia entrar ou não numa empresa, eles teriam me considerado? Porque é só dar um Google ali, né? Hoje tudo é dar um Google. Será que eles teriam me dado a chance de ter sido 10 anos economista? Então essa é a questão que me norteia na exposição da Clara. Eu não vou colocar nada em pauta que possa um dia prejudicar o futuro dela. Para finalizar a questão do seu livro, que eu acho que é o grande lance de quando você fez o blog, que eu li lá, que são as suas experiências, que você se viu mãe, e aí, né? E agora? Como é que é? Toda a minha vida eu segui com aquela trajetória de, nossa, eu preciso ser independente, eu preciso conquistar meu espaço, eu preciso ser uma boa profissional, vamos estudar, vamos fazer. E quando a gente pensa numa pessoa muito bem sucedida, a gente pensa naquela pessoa extremamente ocupada, né? A época em que eu fui criada, esse era o modelo. E busquei isso. Engravidei e percebi que eu não conseguiria manter tudo aquilo, aquela rotina profissional louca, né? Um marido que está sempre fora, e ser uma mãe presente, que eu queria ser uma mãe presente. E aí eu falo que eu fui ajeitando aquele cubo mágico da minha vida para colocar azul com azul, vermelho com vermelho, laranja com laranja, e de repente nada mais se encaixava. Foi quando eu falo que desapareci quando eu virei mãe, porque eu não entendia como que eu ia encaixar tudo aquilo. E hoje eu falo, é uma questão de priorização, é uma questão de entender que você não precisa fazer tudo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para novidades, senão vocês não recebem as novidades do YouTube. Um beijão. Tchau, tchau!